Buenas. Bem-vindos ao canal Marcha Tóxica. Hoje vamos falar sobre uma questão que é a espiritualidade e porque é que hoje, cada vez mais os jovens e estas gerações que outrora jovens estão a tornar-se adultos têm abandonado a espiritualidade e a religião e, erroneamente, as duas têm sido misturadas. Quando a minha proposta com este vídeo hoje é mostrar que não têm, podem ter a ver, mas podem também não ter nada a ver. E a proposta deste vídeo é mesmo essa, é mostrar a espiritualidade com outro prisma, outra visão, que eu fui desenvolvendo e aprendendo, e como é que ela se pode tornar funcional e porque é que hoje estamos a viver uma guerra espiritual, mas não nos modos em que comumente são ditos, com um prisma religioso e Deus contra o diabo. E se estás interessado neste tema, aguardo por ti depois da intro. Até já. Voltando aqui ao tema, primeiramente, como de praxe, estas duas perguntinhas para aquecer o motor, digamos assim, que é para ti o que é espiritualidade. Basicamente é isto. Para ti o que é espiritualidade, o que é que ela te faz sentir, se concordas, se não concordas, se te agrada, se não te agrada. Eu sou ateu, não me diz nada, mesmo que sejas ateu. Espera até o final do vídeo, porque este vídeo, novamente, não tem nada a ver com religião. E a segunda pergunta é, gostaria que te definisses sem os teus bens materiais, sem os teus status, sem a tua profissão, sem ser filho de X ou Y, ou pai de X ou Y, irmão de não sei quem, que faz não sei o quê, que é contabilista, que gosta de pádel e é vegetariano. Sem nada disso. Gostaria que tu tentasses definir sem esta questão dos status e sem os teus bens materiais. E agora, voltando ao vídeo, se não conseguires, será muito mais fácil no final deste vídeo, espero eu. Então, vamos lá adentrar agora sobre este tema de espiritualidade versus religião. E para tal vamos perceber de onde é que surge então esta palavra espiritualidade. Surge da palavra spiritus do latim, que significa sopro, respiração, o princípio vital, como algo que para os latinos era algo que significava um corpo morto, sem o sopro, sem a respiração. Um corpo sem respirar não tem consciência e como tal está morto, e o que permitia a respiração deste corpo era um princípio vital, que eles não tinham nome para a altura, e que esse princípio vital desta mitologia romana e grega era soprado por Deus, e daí significar sopro, respiração e princípio vital. Contudo, não necessariamente é algo sobrenatural. Pode ser analisado também e tratado também como uma substância que animava a vida interior. E sendo algo que animava a vida interior, nós podemos interpretar como uma relação que o homem tem com a sua dimensão invisível e imaterial. E que dimensão é essa? O que é que isto significa? Significa a consciência, significa os valores, significa a ética, significa o propósito, significa o caráter de cada um. Porque nada disto que eu acabei de nomear é palpável. Nada disto consegue ser mensurável, agarrado, mas pode ser explicado. E isto faz parte desta faz parte desta dimensão invisível e imaterial que compõe a espiritualidade, e é nesta espiritualidade que vamos focar. Religião vem da palavra religar, do latim, que significa ligar novamente, ou seja, surge como um sistema organizado de crenças, de símbolos, de rituais, de códigos morais, de dogmas que procuram ligar o homem ao transcendente, como se viéssemos do céu, ou viéssemos do sol, ou viéssemos de algum lado, de outro plano que não este, e que a religião seria a forma de nos religarmos a esse plano, ou religar a uma comunidade ou a uma ordem superior. Do latim, isto significa a palavra religião, de religar. E então qual é que é a diferença? Já percebemos aqui um bocado os conceitos e atentamos que a religião é um sistema, como acabei de mencionar, com crenças, com símbolos, dogmas, princípios a serem seguidos. E a espiritualidade é uma experiência. Experiência em que sentido?
Uma experiência nos princípios que governam a tua existência. Da forma, desde o início, desde o momento em que nasces, em que vais lidando com a tua tribo, que vais bebendo conhecimentos, comportamentos, gestos, e que vais executando, vais pensando sobre eles. A espiritualidade é isto, é a experiência da vivência, é a experiência de estar vivo e de viver a tua própria vida. Mas então, a religião pode conter espiritualidade? Claro que sim. Se esta for encaminhada com... Se estes códigos morais, se estas crenças, se estes símbolos forem incorporados de uma forma saudável e funcional, pode conter espiritualidade. Contudo, hoje em dia, e tem ocorrido este afastamento, a maior parte da religião é pouco ou nada espiritual. Está embebida numa hipocrisia que acaba por afastar os jovens, porque a informação é muito mais dispersa, o sentido crítico tem sido desenvolvido, e as camadas jovens, digamos assim, já não engolem qualquer coisa, já não engolem qualquer história, já não dizem que aquela história qual é o dízimo, não é? Os evangélicos tens de pagar o dízimo, o que é, não tem que te dar 10% de nada. Ou então olham do ponto de vista muito mais crítico para o que alguém está a dizer que eles têm que seguir a sua vida de X ou forma Y. Lá está, quando esta prática religiosa se torna apenas um hábito, uma identidade tribal, um medo, um ritual vazio, uma repetição mecânica, o exemplo do Sr. Jorge, que ao sábado vai às meninas, às primas, e domingo está religiosamente na igreja. Atenção, isto é só um exemplo. Está todos os domingos na igreja para estar ali vestidinho com esta questão da identidade tribal, como o cristão se veste tipicamente, com o medo de se faltar a vida vai-me correr mal, e agora vou chegar aqui e vou-me ajoelhar e benzer-me e fazer aqueles sinaizinhos na testa, nariz e peito e coisa e tal, e rezar o terço. Isto é vazio, isto não tem qualquer tipo de espiritualidade deste ponto de vista imaterial e visível. Não estás a desenvolver nada, estás apenas num piloto automático a cumprir rituais, e o ser humano é um ser ritualístico. No entanto, não tem qualquer substrato, ou seja, não há substrato interno. Depois de decorar uma doutrina não produz carácter nenhum. Decorar uma história, ir para ali e estar ali a despejar dogmas, e certamente, se estás a ver isto, consegues perceber que aquilo não tem qualquer tipo de conteúdo, a não ser que seja explorado com ações. Portanto, não produz caráter. E o que é caráter? Caráter são traços morais, éticos e comportamentais da componente prática, algo que tu executas, que definem a tua índole, a tua integridade, o universo imaterial de cada um de nós. É isto que é caráter. E com a espiritualidade tu estás a desenvolver caráter. Então, a espiritualidade, e atenda que a espiritualidade não depende necessariamente de religião. E hoje em dia tem-se visto mais isso. Os adultos e jovens adultos têm tido mais esta componente espiritual, não ligada à religião. E um homem que vive segundo honra, segundo verdade, responsabilidade, compaixão, disciplina, justiça e outras valências, é dotado de uma vida profundamente espiritual sem pertencer a qualquer tipo de religião. Lá está. A espiritualidade não depende da religião, e a religião sem espiritualidade é vazia. E daí estar a ocorrer este afastamento, porque as religiões estão vazias, não têm sumo nenhum hoje em dia, foram deturpadas, foram sujadas, é engraçado, foram sujas, e completamente deturpadas. Então não têm conteúdo nenhum, não têm substrato, e as pessoas já não têm paciência para estar a cumprir coisas que não lhes dizem respeito e que não perceberam que a vida é delas e que não estão para ali virados. No entanto, a espiritualidade é uma experiência subjetiva. Aliás, explorando mais a fundo, ela existe em dois planos. No plano subjetivo e no plano objetivo. O plano subjetivo é a forma individual e única de cada homem, de como cada homem experiencia a espiritualidade. E isto é um processo implícito. A outra forma, que é a que vamos abordar, e é o foco
deste canal é no plano objetivo, segundo o conteúdo imaterial, que já foi falável, racionalizável e comunicável, que eu explícito nos outros vídeos também já mencionei este tipo de aprendizagens, que é o implícito e o explícito, sendo que o implícito é aquilo que tu não consegues comunicar como andar de bicicleta. Tu só consegues fazendo. Como é que eu te vou explicar como é que se anda de bicicleta ou o sabor de uma feijoada? Não consigo. No entanto, eu consigo te explicar porque é que 2 mais 2 dá 4. Pegando em 2 maçãs mais 2 maçãs e juntando, olha, conta agora, tens 4 maçãs. Consigo te explicar a equação da gravidade, a equação da entropia, etc, etc, etc. Isto é algo explícito. E a espiritualidade que eu pretendo abordar aqui é do ponto de vista explícito, do ponto de vista objetivo. No entanto, vamos abordar também a parte subjetiva, porque é uma componente que eu quero abordar, que é perfeitamente válida. E porquê que o ser humano tem esta, ou desenvolveu esta subjetividade na espiritualidade, com experiências, seja fora do corpo, seja falar com Deus, falar com entidades, falar com não sei quem, ver mortos, ver isto, ver aquilo. Atenta que o ser humano tem uma incapacidade enorme de se sentir sozinho. Não gosta, é a pior coisa que podes fazer a um ser humano, é isolá-lo. E se notares muitas histórias deste contacto com o divino que tem, e maioritariamente será com o cristianismo, porque toda a nossa cultura ocidental está assente no cristianismo, portanto é normal que se fale com Deus e que os africanos falem com os orixás e que os chineses falem com os deuses deles e que e é normal, está embebido, tu estás embebido numa cultura, querendo ou não. No entanto, pegando aqui no ponto nesta incapacidade do ser humano de se sentir sozinho, ele acaba por criar algo que anule este sentido de desamparo, este sentido de solidão. Não sei se vocês acompanham, se acompanharem, ótimo. Também vou relatar assim de forma muito breve, que é a história do Gaules, que é um streamer de Counter-Strike, que era um dos meus hobbyzinhos. E a história dele é um tanto quanto complexa, porque ele juntou-se com uma mulher, depois a mulher traiu com o sócio, e tirou-lhe a empresa, e tirou-lhe a casa, e tirou-lhe o filho, já não lembro se ele tinha filho ou não, porque ele depois teve outra namorada e não sei o quê. Pronto. E neste impasse em que ele acaba sem empresa, acaba sem mulher, acaba sem sentido de vida, acaba completamente sozinho porque também tinha problemas familiares, ele acaba nisto, completamente sozinho, e subiu a um prédio para se atirar e tudo mais. E neste momento o telefone toca, e aquele tocar do telefone fez-o sentir que não estava sozinho. E aí percebeu que Deus estava a comunicar com ele, etc, etc, etc. Se repararem neste padrão, onde eu quero chegar, isto é apenas um dos milhares de exemplos que existem. Se repararem neste padrão, que é, as pessoas vão ter contactos com o divino quando estão desesperadas, quando se sentem incapazes, sozinhas, é por aí que acaba por surgir a fé. E é por isto que existe muito esta espiritualidade subjetiva. Ou seja, novamente, as experiências extracorpóreas, contactos com divindades, ver espíritos, falar com Deus, entendimento. O entendimento a posteriori de momentos, que é aquela questão de estou com aquela sensação de que não devia ir jantar fora hoje. Pronto. E mais tarde, um amigo teu que foi roubado e disse: nem sabes, fui roubado, ainda bem que não veste. Pronto. E estes entendimentos a posteriori acabam por trazer esta sensação de foi o meu anjo da guarda, foi isto, foi aquilo. E tudo bem, não estou aqui a julgar tu teres este tipo de crenças, é perfeitamente válido. Porquê? Porque estas experiências são reais para ti. Cada pessoa que crê nisto, que vê entidades, que fala, que incorpora, que expressa, que fala com Deus, que reza, tudo isto é uma experiência perfeitamente válida e real. Não estou sequer a questionar a realidade dessa experiência para ti. Isso não se questiona. Porquê? Porque são experiências pessoais, subjetivas e impossíveis de externalizar. É a mesma coisa que tu te sentires com raiva e eu dizer que não estás com raiva. É impossível tu sentires raiva neste momento, ou sentires XYZ neste momento. Não,
estas experiências são da natureza emotiva, estão no universo de cada um. Por isso são perfeitamente reais, aceitáveis, e está tudo bem com isso. É simplesmente respeitar a experiência de cada um. E há este conflito agora, tem havido nos últimos, desde que o mundo é mundo, que há uma constante transformação desta experiência individual numa competição ideológica e de hostilidade com o próximo, num campeonato de egos do meu Deus é que é melhor, o teu Deus é que é melhor, e vou-te não sei se vocês no YouTube, porra pá, isto é uma plataforma complicada, eu vou-te fazer isto e vou-te fazer aquilo, pronto, e porque és de outro Deus ou és de outra religião, és isto e o meu Deus aqui é o mais a sério e vamos te salvar através do meu Deus. Relaxem, isto é o típico paradoxo do intolerante. Epá, relaxem, tolerem-se uns aos outros, está tudo bem. Há uma palavra que é ecunémico, que é a união de todas as religiões. E olha, e se gostarem, procurem na internet, em Coimbra, o Centro Ecunémico, se religião ou espiritualidade for um tema que vos interessar, esta parte mais subjetiva, visitem, que é um momento muito giro. Tem lá atividades muito engraçadas, o espaço é lindo, e se gostam de estar na natureza, vão lá, que aquilo é muito bom. Mas é isto, respeito uns pelos outros, não há necessidade de estarmos a destratar uns aos outros porque o meu Deus é melhor que o teu. Respeitem só o próximo. Lá está, é uma experiência individual, não faz sentido. E agora vamos ao que importa, que é a experiência objetiva, que é o motivo deste vídeo, que é o conteúdo imaterial, racionalizável e comunicável. Ou seja, ao analisarmos os princípios que sustentam o tecido social e que são funcionais para o mesmo, ou seja, para esta construção da sociedade, observamos que existe amor no sentido de doação e no sentido de doação e sacrifício, existe justiça, existe integridade, existe autocontrole, existe respeito, existe compaixão. Tem que existir obrigatoriamente uma ética e moralidade subjacente para que esta sociedade não colapse. E isto é o que pode ser expressado, isto é o que pode ser analisado, isto é o que é racionalizável, mas não palpável. Daí ser um plano imaterial, mas no sentido explícito, em que pode ser discutido, pode ser abordado. E é esta espiritualidade que vamos abordar hoje, e é por isto que eu digo que estamos numa guerra espiritual, mas não uma guerra de um Deus contra o outro, ou Deus contra o diabo, neste sentido subjetivo, mas neste sentido objetivo. Há um vazio enorme de valores, de moralidade, de ética, há uma hostilidade entre nós, que somos de uma tribo e os outros são de outra tribo e vamos nos fazer mal uns aos outros. Tudo certo que isso foi o desenrolar da natureza. No entanto, a racionalidade permite-nos ser um bocadinho mais superiores do que isso, ter um bocadinho mais de compaixão, um bocadinho mais de justiça, de integridade, e isso é a componente espiritual da vida. E porquê é que um homem precisa de espiritualidade para ser funcional? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque esta é a construção base, não é? Repara que sem espiritualidade o homem vive apenas ao nível do impulso, sem guias, sem direções, em constante reação ao ambiente. Está em constante, é o que se observa cada vez mais hoje em dia. E passa a ser governado por prazer imediato, por egos, por medo, por validação externa, por desejo, por raiva, por comparações, por consumo. E isto é o que não falta nos tempos de hoje. Isto é o que o ser humano já tem, esta predisposição, e foram desenvolvidos mecanismos para explorar esta predisposição inata do ser humano. Nós já temos um trabalho para ir no sentido oposto disto, por sermos animais emocionais. Nós não somos racionais coisa nenhuma, nós somos animais emocionais que utilizam a razão para justificar a emoção. E isto é sabido, e por ser sabido é utilizado estas questões dos prazeres imediatos, do nosso ego, tudo isto a jogar contra nós, para sermos mais reativos, para sermos mais impulsivos. E claro que este homem
sem qualquer tipo de direção e de guia, não poderá ser funcional. É impossível para ele. E hoje em dia existe muito estímulo com pouca orientação. Também a espiritualidade permite organizar o caos interno. Como? Com perguntas que podemos fazer, com autoanálise, com autorreflexão que nos auxilia no autoconhecimento, e questionar o que é que eu devo fazer. E isto está à porta da ética. O que é que eu devo evitar? Está a cargo da moralidade. Quem é que eu quero tornar-me? Está assente nas virtudes. O que vale a pena sacrificar? Que valores é que eu quero construir? E o que é que eu tenho que sacrificar para isso? Como ajo quando ninguém está a ver? Isto é o meu caráter. E estas são questões necessárias que não nos são ensinadas, que não nos são instruídas, que não nos são passadas. E nós acabamos por viver em impulsos, e esses impulsos inevitavelmente vão levar à disfuncionalidade. A não ser que corra, lá está, remetendo ao vídeo do caos, em que as variáveis se alinhem de tal forma em que isto não seja necessário. Mas para 99% da população vai ser necessário. Daí estar a fazer este vídeo já no sentido preventivo. E depois, a funcionalidade masculina não é só produtividade. Há muito esta questão de ganhar dinheiro, treinar, produzir, conquistar estatuto, trabalho, fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E já mostrei aqui neste canal também com o vídeo da tua maior riqueza, em que a tua maior riqueza não são os meus materiais, não é status, não é nada, mas sim a tua saúde mental. E uma das formas de tu estimares muito a tua saúde mental é o trabalho interno. Ou seja, tudo isto é necessário. Não estou a dizer que dinheiro não é necessário, que treinares o teu corpo não é necessário, que teres um bom estatuto não é necessário. Claro que é. Nós vivemos num mundo material. É extremamente necessário. Contudo, isto são capacidades operacionais. Isto não são capacidades que te garantem o que eu defendo, que é a tua maior riqueza, que é a saúde espiritual. E tenta que no processo, sem a componente espiritual, perdemos o como e o porquê da equação. Perdemos o sentido. E para tal sustento é necessário uma dimensão imaterial verdadeiramente funcional, que é isto que eu vou trazer aqui. Como criar esta componente espiritual, este caráter, esta moralidade, e porquê? E o porquê está a ser abordado aqui para ser funcional? Porque gera-se um vazio moderno, é a geração que estamos a viver hoje, que é onde nunca houve tanto conforto material, numa era tão indigente espiritualmente. Indigente no sentido de escasso, sem meios de. Então, porquê é que foi ensinado ao homem moderno a construir uma... Ou seja, isto porquê que ocorre? Porque foi ensinado ao homem moderno a construir uma vida externa. Todos nós sabemos o que é que... E mesmo assim, mal e porcamente, porque acho impensável como é que não sabemos patavina de como lidar com o dinheiro. No entanto, a escola também serve para o que serve, mas pronto, voltando ao foco do vídeo, somos ensinados em que tens que fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro, ou seja, tem que ir para a escola, ir para a faculdade, trabalhar e ter família, ok, mas em nenhum momento tu paras para analisar: isto é para mim, isto não é para mim, porque é que isto é para mim, porque é que me dizem que é para ser assim, tenho que fazer isto, porque é que eu não começo a empreender aos 18, porque é que eu não paro, tiro um ano sabático para me conhecer, porque é que eu não segue este processo e vive a vida externa assim, ok, até aí tudo bem, mas em momento algum te foi ensinado a contemplar a tua vida interior, em momento algum te foi ensinado a tu lidares com as tuas emoções, a teres palavra, cumpre, ou seja, faz. Ter palavra é extremamente importante no dia de hoje e tem sido cada vez mais perdido. Ou seja, sempre foi importante, tem sido cada vez mais perdido nos dias de hoje. Sustenta a tua coerência, sustenta o que tu dizes, o que tu fazes, está alinhado. A ideia da autocoerência vem mesmo daí, vem mesmo de faz o que pensas e o que sentes. É algo tão natural, mas que demorou tanto tempo a perceber e a conhecer e a aprender, e tive que cair. Algo que eu tento trazer aqui de forma já mastigada, já estruturada, já pensada. Foram anos e anos e anos a pensar sobre isto, a tropeçar, a cair, porque lá está, eu estou aqui a passar isto e continuo a sofrer disto,
do vitimismo, porque sou humano, todos somos, não sou nada acima de vocês por estar a passar ou por estar a fazer estes vídeos. Simplesmente já tive as depressões, já tive as ansiedades, já tive os vícios todos e mais alguns que vocês possam pensar, já bati no fundo, já estive sozinho e passei por isto, fui obrigado a passar por isto, quando na verdade era quanto mais cedo tu tiveres este conhecimento, mais depressa tu te apercebes e prevines isto tudo. É por isso que eu estou a fazer este vídeo, que é para evitar que o pior aconteça na vida de cada um. E agora vamos então o homem absorve espiritualidade, não a inventa. Como é que eu vou desenvolver então a espiritualidade? Eu vou-vos dar aqui as duas formas que eu fui desenvolvendo e as que funcionaram para mim e que vos estimulo a tentarem. Atenta que nós somos seres sociais, ok? Ninguém cria valores do nada. Nós somos espumas. Nós somos esponjas que absorvem tudo. Nós absorvemos tudo o que está à nossa volta. Absorvemos desde família, desde a cultura, do sofrimento pelo qual passamos, de amizades, de exemplos, de experiências, de histórias, e nós vamos replicar isso. Nós somos seres que imitam, nós somos um macaquinho que imita, ok? Então não perguntes... a pergunta a se fazer não é eu estou a ser influenciado, porque essa pergunta já está respondida. Estás? Sim. É impossível não ser, ok? Até isto está estabelecido. Faz antes a pergunta por quem? Porque a pergunta por quem permite-te aprofundar mais, permite perceber o porquê. Tu, a partir do momento que sabes que aquela pessoa te está a influenciar, tu consegues processar porquê que esta pessoa me está a influenciar, como é que esta pessoa está a influenciar, o que é que ela me está a influenciar, o que é que ela ganha por me estar a influenciar. Começas a ter um desenrolar de perguntas e foca-te nisto. Começa a refletir e a analisar o caráter das pessoas que estão à tua volta. Com caráter entenda-se espiritualidade, com espiritualidade entenda-se dimensão imaterial, com dimensão imaterial entenda-se virtudes, valores, moral, ética. E como é que eu analiso isto tudo? Pelas suas ações. Entendo que não interessa para um caralho o que as pessoas falam. Pensa assim, palavras até o papel higiênico aceita. Caga no que as pessoas falam. As pessoas mentem, as pessoas são influenciáveis, as pessoas são manipuláveis, as pessoas omitem. Caga no que as pessoas dizem. Ignora e começa a observar, porque o que a pessoa faz é que sim define quem a pessoa é, o caráter da pessoa, e não o que ela diz. Eu sou muito simpático com isto tu depende da faixa etária em que estás e da tua experiência de vida. Podes andar em ciclos sociais mais acima, digamos assim, ciclos sociais acima, e não digo andares com ricos ou com a elite, não, digo apenas quando vais trabalhar e vais almoçar com um chefe, por exemplo, o chefe da empresa. É óbvio que ele está num nível social acima de ti porque é chefe e ganha muito mais dinheiro do que tu. Ótimo, até aí tudo bem. E tu consegues analisar o trato com que ele trata os seus subordinados, entre aspas, ou a pessoa que está a servir. Começa a analisar isso. E não, porque eu sou muito bom para a minha filha, eu sou muito bom para a minha mulher, eu sou muito bom para não sei o quê. Outro truque que tu podes utilizar para analisar o caráter das pessoas é analisa, se forem assim pessoas mais próximas, analisa, imagina que tu queres conhecer melhor a personalidade do como é que eu tenho a dizer? Conheceste agora uma pessoa e tu queres conhecer o caráter daquela pessoa. E é difícil tu percebes, porque ela socialmente é muito capaz, tem aqueles traços de psicopata, de manipular o ambiente, de gerir muito bem a sua emoção, e tu queres saber realmente se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não. Conhece o meio familiar dela, as pessoas com quem ele está mais próximo, porque tu assim vais conseguir. Aquilo é uma máscara, tu só estás com a pessoa quando ela está com a máscara. No entanto, quando a pessoa está sem a máscara, é como ela trata realmente as pessoas. Começa a analisar o meio que a rodeia e não a pessoa em si, se ela for realmente muito hábil a fazer esta manipulação. Pronto, já sei aqui um bocadinho, mas
mas eu gosto destas coisas e acho que é pertinente. Portanto, voltando ao tema, sabemos que a espiritualidade não se inventa, os valores não se inventam, são bebidos de uma fonte. E garanto que estás a beber de uma fonte positiva, de uma fonte que te exalta, que te eleva, que te constrói e que te auxilia. E não numa que te prejudica, te manipula e te manda abaixo, ok? E agora, onde encontrar a construção espiritual? Trouxe aqui imensas vias, que esta é a parte mais bonita, que é a espiritualidade está em tudo. Se fores suficientemente capaz de observar os detalhes, consegues perceber que, ok, obviamente, para começar, está na religião, ok? Porque mesmo para além de ser uma componente sobrenatural, de ter toda esta questão de Deus e ressuscitou se for cristianismo, se for o Alá, se for o Alá, se forem judeus só no Velho Testamento vêm não sei quantos profetas que encarnaram e não sei o quê, e Deus fez Adão e Adão tirou a costela e fez a Eva. Se for dos nórdicos, o Odin tem todas aquelas histórias e fez aquilo, e depois vais para Valhalla e nunca morres. Pronto, existe tudo isto, ok? No entanto, atenta que as religiões carregam filosofias com séculos de reflexão ética, porque a religião surge primariamente para coesão de uma tribo, para dar um sentido de pertença aos constituintes daquela tribo, que vão desenvolvendo uma religião para tornar congruentes as ações, os dogmas, as realidades, as monovisões daquela tribo. Ok? E por tal, tem que carregar filosofias para conseguir passar a ética e a moral que aquela tribo segue. E sim, o cristianismo é uma tribo. Pode ser uma tribo de milhares, de milhões, mas é uma tribo. O budismo é uma tribo, o taoísmo é uma tribo, o shintoísmo é uma tribo. Todas as religiões são tribais, ok? Pronto. E aqui trago apenas alguns traços do que fui estudando, apenas alguns exemplos. Podes não gostar de religião, tudo bem. Eu fui estudando as várias, as que pude e as que consegui estudar. Tens o cristianismo, que demonstra valores como compaixão, como perdão, como sacrifício, como humildade. Tens o budismo, que demonstra valores como o desapego, a consciência, a cessação do sofrimento, traz uma espécie de um protocolo de como diminuir esta questão do sofrimento do ser humano. O taoísmo, que me ensinou resiliência e adaptação, com esta questão do wei, de não seres a pedra, seres a água, de seres como a água no sentido de uma água quando corre num rio, ela não bate contra as pedras, não para, não fica chateada, não, ela adapta-se e continua, adapta-se e continua. No caminho do meio, também tenho falado aqui no canal, que esta questão do yin e yang, de analisar a vida como um espectro e não como preto e branco, que não é tudo ou nada, que é algo quando somos mais imaturos, temos muito essa noção do 880. A mitologia africana ensinou-me resiliência, ensinou-me força, ensinou-me determinação. Os contos deles são muito físicos, a mitologia africana tem contos muito físicos, é um povo muito aguerrido, então foi-me trazendo essas virtudes. A mitologia nórdica trouxe-me esta questão da coragem, do legado, com esta questão de Valhalla e não é aquilo que tu fazes em vida. Aliás, tu em vida tu queres é deixar um legado, e esta questão de coragem também, de enfrentar e ser um povo que lá está. Porque que estes povos eram guerreiros, eram conhecidos pela sua ferocidade? Porque lá está, tinham esta mitologia por trás desta religião que os assentava e que lhes dava uma ética e uma moral para cumprir. Depois temos então a filosofia, que te vai ensinar como viver, vai te ensinar o que é virtude, vai te ensinar o que é justiça, vai te ensinar o que torna uma vida boa. E esta é, para mim, eu coloquei talvez porque não gosto de ser taxativo, mas para mim é a maior fonte de espiritualidade racional, esta espiritualidade imaterial. É aqui que tu vais construir, é estudar isto. E atenção, felizmente, estamos em 2026, felizmente há canais 500 vezes melhores que os meus que ensinam isto com didatismo, com uma felicidade, com prazer, com uma forma de processar, com uma explicação
animada, não animada, pessoas com uma didática incrível, com uma retórica excelente. E os professores agora, os melhores professores estão na internet. Então explora isto. Tens essa possibilidade, aproveita para estudares, para refletir sobre estes temas, para aprofundar sobre isto. A arte são formas diferentes de expressar algo que, como, remetendo aqui à questão da espiritualidade subjetiva e objetiva, como a arte é a melhor maneira de tu passares da espiritualidade subjetiva para a espiritualidade objetiva. É a melhor forma de tu passares algo que sentes para o plano material. E com plano entenda-se algo observável, palpável, sentível. Sentível? Esta palavra é engraçada. Possa ser sentido. Eu invento umas de vez em quando, não levem mal. E com isto trago aqui exemplos. Por exemplo, The Covenant foi um filme que eu vi há pouco tempo que expressa valores como lealdade. Nunca vi nada a expressar o valor de lealdade como aquele filme. Não conheço nenhuma obra de arte que expressasse lealdade como aquele filme. É um filme basicamente de um filme americano, de um soldado que foi, julgo que, para a Síria, e que depois ou seja, aquilo havia os terroristas e haviam ex-terroristas que eles depois contratavam para falar com o povo, para depois serem caso os americanos depois, ou seja, a promessa era vencerem os terroristas e depois deportarem não, isso é tirar do país, mas levar aqueles sírios com passaporte e tudo mais, com toda a legalidade necessária para os colocar na América. Pronto, dar o título de residência, julgo que é isto. Vejam o filme, aconselho vivamente. É um filme bastante aprazível e aborda lealdade como nenhuma obra de arte que eu tenha visto. E trago aqui também um quadro, não sei se conhecem este quadro, é o quadro de Daniel na Cova dos Leões, é basicamente remete a uma história bíblica. E eu, ao ver este quadro, sinto, ou seja, passa-me o que é a coragem, o significado de coragem, o valor da coragem, da virtude de coragem, de enfrentar os problemas, de enfrentar as dificuldades de uma forma serena, de uma forma em que estás estável por fora e, se possível, por dentro, se tiveres esse trabalho, que é algo que eu almejo também e que tento passar. Isto são apenas exemplos de como a arte pode passar virtudes, valores morais, moralidade, ética, etc. E o meio envolvente, claro que sim. O meio envolvente, viver, experienciar, é isto que é. Lembra-te que a espiritualidade parte daí, parte da experiência, parte da vivência. E isto é a espiritualidade. Tudo o que eu falei aqui é tu estudares, tu viveres e tu participares na vida das outras pessoas. E viveres, ao fim e ao cabo. Não de uma forma automática, de uma forma em que processas as informações e que analisas. Então, através de pais, através de mentores, através de amigos, através de fracassos, através de traições, através de relacionamentos, através de perdas. E tudo isto, se tu estiveres atento, se observares como é que está o teu corpo, o que é que te faz sentir mal, o que é que te faz sentir bem, para onde é que tu queres ir, em que direção é que queres ir, e errar vais errar sempre. Vais construindo esta moralidade, estes valores. E aqui deixei algo pelo qual eu passei, que era um grande irmão meu, que eu input eu era um bocado estúpido. Acho que dá para, acho que é implícito, não é? Tu és puto, logo és estúpido. É facilmente correlacionável. E com aquele irmão que era mais velho e que cuidou de mim, tive uma atitude completamente estúpida. E a partir desse momento, depois corrigi, pedi desculpa, corrigi o que tinha para corrigir, mas a partir desse momento cortou totalmente a ligação comigo. E isso ensinou-me uma coisa, ensinou-me esta questão da segunda chance, que é dar a primeira chance a toda a gente, mas a segunda, isso é um valor que eu levo para mim. Não dou segundas chances, eu dou a primeira chance. Ninguém tem que sofrer por eu ter sofrido. Ou seja, eu estou a conhecer uma pessoa nova, um amigo novo, eu não tenho que entrar reticente com aquele amigo porque tive uma amizade de merda lá para trás. A pessoa da frente não tem que sofrer com a pessoa de trás. No entanto,
tens uma chance e não a estragues. Garanto-te que não as estragues. E este é um valor que eu tenho para mim, por exemplo. E também já ensinei o valor já passei o valor do take no harm, do no harm, take no shit, de não faças mal, mas não toleras merdas. Pronto, isto tudo são princípios que lá está, que a vida te vai passando e deixa-me os teus. Estaria mesmo imensamente interessado de ouvir mais versões, mais valores, mais experiências, partilhem nos comentários. E depois, o sofrimento é o maior professor. Muitas das vezes a espiritualidade nasce quando a vida te destrói ilusões, porque há dores que obrigam o homem a amadurecer. Foi aquela questão que eu mencionei há pouco do Galês, e a minha própria experiência e a tua própria experiência certamente passará por aí. Os momentos que estiveste mais sozinho, os momentos que te foste mais abaixo, que acabaste desamparado e que a única coisa que te sobrava era a fé. Quando analisada, não cega, foi aí que tu mais desenvolveste a espiritualidade. E agora que já sabemos onde, vamos ver isto, vamos saber como a desenvolver, e aqui trago a forma que eu arranjei de analisar os vários valores, a ética, a moralidade, que a questão é como é que avaliamos o que é moralmente válido. É uma questão que surge, não é? Porquê que matar não é correto? Porquê que roubar não é correto? E com isto, trago aqui o nosso amigo Kant, que desenvolveu algo incrível, que foi o imperativo categórico. E o que é isto? É basicamente tu agires segundo uma regra que possas desejar que se torne universal. E o que é que isto significa? Se todos os seres humanos agissem desta forma, o mundo continuaria funcional? Ou outra forma de perguntar, se este comportamento fosse uma regra universal, eu aceitaria viver neste mundo? Se toda a gente roubasse, eu agora vou roubar. Roubar para mim não é imoral e é algo que faz parte do meu caráter. Posso roubar, pronto. Ok, se todos os seres humanos agissem dessa forma, o mundo continuaria funcional. Eu gosto de mentir. Se toda a gente mentisse, o que é que aconteceria ao mundo? Se calhar a confiança desaparecia, certo? Eu não me importo de trair. Ok, mas se toda a gente traísse, as relações colapsavam ou não? Explorar o próximo. Já tivemos a escravatura, que pronto, finalmente ainda existe, mas pronto. Se toda a gente explorasse toda a gente, a dignidade humana deixaria de existir. Ou seja, esta questão faz com que a responsabilidade moral, e que tu consigas, através da responsabilidade, através da lógica, perceber: faço porque é correto e coerente, e não faço como reação ao porque alguém me disse. Ok? Com esta questão, consegues retornar a responsabilidade moral. Consegues fazer porque é o correto e o congruente para a sociedade, de forma de estima deste tecido social, e não como reação, não por passagem de geração em geração, e não neste automatismo e perpetuação de erros passados. Ok? E começas a analisar isto. Começa a fazer esta pergunta. Ok, o que ele fez é certo ou errado? Se toda a gente fizesse assim, o mundo seria um lugar melhor ou não? Pronto, foi o Kant que me ensinou esta forma de ver o mundo, e que eu utilizo bastante. Depois, aqui trago algumas filosofias que eu considero excelentes. Trago aqui uma lista basicamente de princípios, de virtudes, de componentes, de substrato para construir, que eu considero que sejam partes de um bom caráter. Ou seja, o estoicismo ensinou-me que não controlamos os acontecimentos, mas sim as respostas. E já falei muito sobre isso neste canal também. E existem 4 virtudes centrais no estoicismo, que é a sabedoria, que é esta habilidade de tu utilizares a razão para análise da tua vida, de observação e de análise da tua vida. A coragem de enfrentares a tua vida, de enfrentares as dificuldades da vida, porque a vida vai ser difícil, de forma serena, porque lá está, tu tens esta capacidade, através da razão, de controlar as respostas. Atenção, que não és um super-humano, ok?
Não vão para essa vertente do estoicismo de eu sou estoico e sou super humano e não sinto e não choro. E não, caguem nisso, isso não existe. Já foi mostrado no vídeo da autocoerência, da parte sentimental do ser humano, é necessária. Acho que isso já está passado, vou deixar aí no iCard, qualquer coisa vejam aquele vídeo. Continuando, justiça, tu seres justo para com o próximo, ser justo nas tuas ações, e a temperança, que é esta questão de tu seres medido nas tuas ações, não seres desequilibrado nem para um lado nem para o outro, tu beberes o suficiente que te agrade, mas não até ao ponto de ficares bêbado ou nunca mais bebes para o resto da tua vida. É este equilíbrio. O budismo demonstra que grande parte do sofrimento nasce do apego, isso é a vertente principal do budismo, do apego ao que é ao ego, ao controle, à posse, à identidade. Então trabalha isto não de forma a ser indiferente, mas sim de atingir a liberdade. E a liberdade de quê? De não dependeres de posse para existir, seja posse de pessoas, seja posse de bens materiais. É basicamente desapegar-te, teres esta questão de independência emocional, que também farei um vídeo sobre isso mais lá para a frente, que é um tema que me interessa bastante. Princípios que o taoísmo passou, esta questão de teres um equilíbrio e harmonia na vida, seres forte sem seres bruto ou desnecessariamente agressivo, teres disciplina sem seres obsessivo, teres ambição sem aquele objetivo de te tornar escravo de algo, e lá está a seguir o caminho do meio do espectro. E Aristóteles que passa a virtude como um hábito, ou seja, tu tornas-te aquilo que repetes. A virtude não é uma intenção, não é um processo mental, não é um processo cognitivo, não é palavras bonitas, voltando ao papel higiênico, palavras até o papel higiênico aceita. Não olhes para as palavras, nem percas muito tempo a pensar como estruturar, começa a agir. Tudo isto é prática, todos os meus vídeos acabam com uma componente prática, porque é na prática que é a efetividade e que a tua vida realmente se resolve. Não é na masturbação mental, não é no punhamento, na punhetagem de se eu quisesse abrir um negócio, eu ia ter o melhor negócio do mundo, ou se eu fosse para a faculdade ia ser o melhor não sei o que do mundo, ou se eu tivesse uma mulher é que seria realmente feliz. Mano, vai fazer o que tens que fazer, cara. Faz, pega no que eu estou aqui a passar, faz, se quiseres, atenção. Estou a tentar, isto não é, lá está, novamente, a vida é de cada um, façam o que quiserem com a vossa vida, não estou aqui apenas a passar. E agora surge a parte final, que é a espiritualidade, finitude e morte. Muito frequentemente a morte é o caminho final da espiritualidade, não é? Porque é que isto da morte é dos temas que mais me interessam, e trarei o próximo vídeo será precisamente sobre a morte. Porque, no meu entender, a morte é uma coisa incrível. A morte é um excelente medidor de caráter. Repara que perante a morte não interessa quem tu és, não interessa se és o homem mais rico do mundo, o homem mais pobre do mundo, não interessa rigorosamente porra nenhuma. Só interessa uma coisinha, que é: nós vamos todos falecer. Patinar, bater as botas. Não sei se assim não é do vosso tempo, mas continuando. Nós vamos todos morrer, ok? E isso traz imenso valor à vida. A vida torna-se bela porque vai acabar, e torna-se alvo de reflexão porque ela vai acabar. E o que é que eu quero com esta vida que eu estou a levar? O que é que realmente tem valor na porra da vida? O que é que eu estou a fazer que tenha valor? O que é que eu estou a acrescentar ao mundo? E quando estás perante a morte, não importa tu seres o homem mais rico do cemitério. Importa assim quem foste, importa como viveste, importa o que é que tu passaste, importa o que é que tu deixaste de legado. E normalmente tu deixas de legado, podes deixar bem materiais, claro, são necessários por enquanto, a ver se ainda se pode deixar alguma herança material. Mas antes de falar da morte, porque é que eu não falei já da morte?
porque é necessário abordar a espiritualidade objetiva. A espiritualidade objetiva é o que permite a construção de uma vida com significado, com coerência, com valor, com integridade. E não há dinheiro no mundo que compre isso. Não há dinheiro nenhum no mundo que compre significado. Não há dinheiro no mundo que compre tu seres uma pessoa íntegra. Não há dinheiro no mundo que compre uma amizade. Estes valores, estes princípios, não há dinheiro no mundo que compre. Não há dinheiro no mundo que compre disciplina. Não há. É prática, tens que fazer. Tens que pensar sobre a tua vida, analisar e fazer. Ok? E então sim, depois podemos falar da morte, porque morte é um tema que traz medo a muita gente. Também já passei por essa fase de ter medo de morrer, de querer viver intensamente porque a vida vai acabar, etc, etc, etc. Mas há todo este trabalho a fazer antes de abordar a morte. Há o trabalho de espiritualidade, há um trabalho de construção, de ética, de moral e de valores que eu queria trazer. E o que resta, no final desta macacada toda que tu estás aqui, neste espirro cósmico de... Ai, que poético! Mas neste espirro tocou-me. Desculpa. Neste espirro cósmico que aqui estás. Interessa aquilo que foste. Porque isso é o que vai permanecer realmente como o teu legado. O que tu passaste ao teu filho, que o teu filho estima tanto que vai passar ao filho dele da mesma forma que tu lhe passaste, e perpetuar isto por geração em geração. É aquela obra que tu criaste, aquele livro que tu escreveste, aquela forma como trataste aquela pessoa, e aquela pessoa melhorou o dia dela e mudaste a vida daquela pessoa para sempre. É aquela operação que tu fizeste, aquela fisioterapia, se foste terapeuta, que tu deste atenção àquela pessoa e que mudaste a vida dela, que ela começou novamente a viver, ou o psicoterapeuta que auxiliou aquele utente e que ele retornou a viver a vida dele de forma plena e que vai levar isso consigo. Isto é o que tu deixas. Isto é a marca que tu deixas. É o que tu... É o que dá valor à vida. E agora, em forma de resumo, aqui está. Agora, em forma de resumo, entendo que espiritualidade, isto é o resumo de todo este vídeo. Espiritualidade não é visitar templos, não é ir à igreja, não é ler cartas de tarot, não é saber o signo de X ou Y de pessoa, não é falar com mortos, ok? Espiritualidade vive naquilo que tu sustentas, naquilo que te sustenta como um homem. Vive naquilo que sustenta um homem quando o prazer acaba, quando o teu ego falha e quando ninguém te está a observar, quando estás sozinho, sem ninguém, como agir quando falhaste como homem, ou como professor, ou como empregado, ou como chefe, ou como pai, ou como irmão, ou como filho, e já não tens prazer em nada. O que é que te sobra? É a construção prática do caráter, é o que tu fazes, ok? Construção prática da ética, construção prática da virtude, a construção prática da consciência. Tu estás atento. Isto é espiritualidade. Porque na fim a vida reduz todos os homens à mesma pergunta: quando tudo o que é material desaparecer, o que é que resta de ti? Pronto, mas foi um tema mais, se calhar, eu tentei trazer alguma leveza, que é aquela questão, né? Começar um vídeo sobre espiritualidade, acabar com a morte, como equilibrar esta questão do humor e seriedade e tudo mais. Mas pronto, estejam à vontade na secção dos comentários, comentem, partilhem, like, dislike, estejam à vontade. E é isso. Sabedoria para escolher o caminho do autoconhecimento e força para o caminhar. Um abraço.